Sejam bem-vindos a Cascais e Sintra, em Portugal. Queridos colegas de letras portuguesas da UNAM, estes lugares são perfeitos para passar uma semana, um mês ou uma vida inteira. Cascais é um destino muito especial, localizado entre Sintra e Lisboa. É uma vila portuguesa, sede do concelho homónimo, o qual é parte do distrito e da área metropolitana de Lisboa. A sua origem, enquanto entidade independente, data da Carta da Vila no século XIV, na qual o rei Dom Pedro I de Portugal a separava do termo de Sintra em virtude do seu desenvolvimento econômico. Ocupado desde o Paleolítico e com um importante patrimônio arqueológico, o concelho esteve desde cedo voltado para a produção agrícola, pesqueira e para a extração de recursos. Também a sua posição estratégica no Rio Tejo contribuiu para a sua importância, dispondo hoje de um vasto patrimônio arquitetônico militar. Pelos seus valores naturais e paisagísticos, tanto a vila como o concelho conheceram um surto de popularidade que a viram tornar-se no destino preferido das élites portuguesas e estrangeiras a partir do século XIX. Desde então, cresce até se afirmar como um dos principais subúrbios de Lisboa e um dos principais destinos turísticos do país. O concelho sofreu, desde meados do século XX, um elevado crescimento demográfico, o que se traduziu numa construção desordenada e dispersa, ocupando áreas de importância em termos ecológicos. O quadrante noroeste do concelho encontra-se ocupado pelo Parque Natural de Sintra-Cascais, classificado como uma área estruturante primária e contribuiu para a salvaguarda dos componentes naturais e humanos, solo, água, flora e fauna e paisagem de grande valia. A presença humana no atual território do concelho de Cascais dá-se pela primeira vez na pré-história, cerca de 4.000 anos atrás, com a presença de alguns povos nômadas do Paleolítico Inferior, estabelecendo-se em povoados, teriam feito uso de objetos de sílex e quartzito, juntando-se no Paleolítico Superior objetos feitos também a partir do osso, que se traduzirão em numerosos utensílios recolhidos na zona costeira do Guincho. Desde o período dos descobrimentos, Cascais e o seu porto, ao longe da expansão marítima do século XV, era o centro econômico e comercial de um pequeno interior, com grande parte da produção proveniente da região de Sintra e uma escala obrigatória para todos os movimentos marítimos com destino a Lisboa. Chama-se período romano, período visigótico, período árabe, longe a Idade Média, período dos descobrimentos na época marítima e gloriosa de Portugal e outros tempos, da invasão espanhola, da restauração da independência, do terremoto de 1755, da implantação da República e de tantos acontecimentos e história até a transição para a contemporaneidade. Cascais tem conseguido manter a melhor versão para os portugueses e para o mundo. Cascais possui um grande patrimônio de riqueza cultural. Por exemplo, o Museu da Música Portuguesa, os cemitérios, grutas e vilas do patrimônio arqueológico, as inúmeras capelas e igrejas de grande arquitetura religiosa,
os fortes das bases marítimas como patrimônio histórico militar. O que dizer da sua deliciosa gastronomia, os pratos característicos típicos que guardam relação com o peixe e o marisco, destacando-se o ensopado de peixe, o robalo grelado, o linguado, o bacalhau seco, o arroz de marisco, a langosta, os caranguejos estufados e bons vinhos, etc. Ruas, bairros, praças, museus, cafés, bares, praias, pintura, música, areia, mar, montanhas verdes, verdinhas, palácios e vegetação, comida e gente boa. Tudo isso em Cascais. Agora, vamos mais para o norte. Vamos para Sintra. Sintra é também uma vila portuguesa no distrito e área metropolitana de Lisboa. É sede de um município com quase 400.000 habitantes, subdividido em 11 freguesias. A sua população representa 20% do total da Grande Lisboa. Adquire importância no contexto nacional por ser o segundo concelho mais populoso de Portugal. Após a capital, é a vila com mais habitantes, seguida das de Cascais e Oeiras. Apresenta uma grande heterogeneidade do seu território, sendo as suas freguesias litorais e do norte ainda de características florestais e rurais, em contraste com as freguesias urbanizadas do sul, que se foram desenvolvendo em virtude da melhoria e sua proximidade à capital. A vila de Sintra é notável pela presença da sua arquitetura romântica, resultando na sua classificação enquanto paisagem cultural de Sintra, Patrimônio Mundial da Unesco, e tem recusado ser elevada à categoria de cidade, apesar de ser sede do segundo município mais populoso em Portugal. Existe ainda todo um patrimônio literário que transformou esta Sintra numa referência quase lendária. Sintra, cuja mais antiga forma medieval conhecida, Súntria, ou Astro Luminoso, é para ler. Podemos encontrar na vila de Sintra testemunhos de praticamente todas as épocas da história portuguesa. E não é estranho pensar a dimensão que chegou a ultrapassar pela sua importância os limites deste território. Do Neolítico à Idade do Bronze, durante o Império Romano, durante o domínio muçulmano, Sintra é terra e fertilidade. Sintra possui, em traços gerais, um clima temperado mediterrâneo que pode tender em algumas zonas para oceânico, também delimitado pela linha de comiadas Sintra-Carregueira. Os fatores que contribuem para o clima característico da região são determinados pelas relações com o Atlântico e o estuário do Tejo e pela Serra de Sintra. Na economia, o concelho de Sintra é parte integrante da região de Lisboa, que representa cerca de 37% do PIB nacional e concentra um significativo número de empresas tecnológicas e de investigação, de habitantes e os principais centros de decisão econômica do país. O concelho de Sintra é servido por diversos modos de transporte coletivo, com especial relevância do transporte ferroviário. Na cultura, ocupado desde o Paleolítico Inferior,
O Conselho de Sintra foi desde cedo, pelos seus recursos e situação geográfica, um ponto importante do território. Assim, é numeroso e variado o patrimônio do Conselho, seja ele nas vertentes arquitetônica, arqueológica, histórica e etnográfica. Os mais antigos vestígios remontam evidenciando a presença humana no território há cerca de 700 mil anos atrás e prolongando-se no tempo desde então. Sintra conta com 267 sítios arqueológicos identificados, bem como áreas de sensibilidade arqueológica. Apresenta também diversos exemplos de arquitetura de veraneio, religiosa, militar, civil e vernacular. Aqui, os palácios, as festas, tradições, hotéis, restaurantes, santuários, conventos, grandes quintos, castelos mágicos, monumentos, peças de teatro e muitas imagens com grandes árvores verdes verdinhas vão gostar. Espero que tenham gostado, que tenha sido do seu agrado para dizer saudades tuas, Portugal. Muito obrigado e um abraço. Amos Maldonado. Dois braços à minha espera, é uma casa portuguesa com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa, é uma casa portuguesa com certeza.